E o tema de hoje? O tema de hoje é inteligência emocional no ambiente profissional. Você sabe que esse tema, eh, a gente já vem conversando há bastante tempo sobre ele, né. E eu preparei a mesma eu estava aqui me organizando com o meu conteúdo, Uhum. eu preparei na mesma ideia, assim, que a gente deixasse a conversa fluir, Aham. mas baseado em uma Em um tópicos. tópico. É, eu ia Ok. dizer até uma pauta, mas assim, em tópicos importantes, né. Depois no finalzinho eu deixo para o pessoal, ah um pouquinho das referências da onde eu fui buscar essa pesquisa, para quem quiser se aprofundar, Uhum. mas eu acho importante a gente trazer, assim, alguma coisa para movimentar, até para gerar curiosidade de quem ouve falar do tema, que está super em alta, mas não tem noção do que é isso mesmo. Parece um nome tão sofisticado, é uma coisa tão simples que a gente passa no nosso dia a dia, e de suma importância, né. E eu acho que é tão simples e ele se mistura. Quando falamos no ambiente profissional, ele acaba se misturando com o pessoal. É. Não tem como não trazer a parte pessoal ali. Bora? Bom, vamos lá. Primeiro tema aqui da pesquisa são estratégias para reconhecer e entender as suas próprias emoções. E, a primeira, a gente comentou um pouquinho no primeiro episódio, que é a autoobservação. Você Sim. conhecer a si próprio, você se autoobservar. Eu lembro uma vez, logo que eu conheci você, você dizia para mim assim: "Ah, quando você tiver um problema ou você está envolvido em uma situação, você tenta se posicionar externo, como se você estivesse olhando externamente aquele problema, e desta maneira você acaba não se envolvendo emocionalmente. E algumas vezes eu tento fazer isso, isso facilita, Uhum. mas a questão da autoobservação é porque às vezes a gente está sempre usando crenças que nós temos, principalmente crenças limitantes, para nos olhar pra gente mesmo, né. Então, por exemplo, eu tinha ainda, claro, ainda tenho algumas características, mas hoje eu já tenho consciência, eu tinha muita amor, eu esqueci como falar, mas características de vitimismo, Uhum. né. Então, quando eu tentava olhar pra mim, eu me olhava como vítima. Mesmo olhando de fora? Então, esse exercício de olhar de fora me trouxe um pouquinho de consciência racional. Tá. Que quando eu tento olhar de fora, eu tento olhar como se fosse uma outra pessoa vivendo aquilo ali, porque resolver o problema dos outros parece mais fácil. Sim. Porque Sempre. você tá sem a emoção. Sim. Por mais que você tá próximo da pessoa, mas você é sem emoção. Então, pra mim, quando eu falo de autoobservação, hoje eu tento ver olhando pra mim de maneira externa, como um observador. Tá. Faz sentido? Faz sentido, claro. Só que eu também acho que é importante, quando a gente tá olhando de fora, por exemplo, você comentou, é mais fácil você resolver o problema dos outros porque não tem sentimental. Depende da pessoa. Tem gente que ela consegue absorver, é como uma esponja, ela consegue absorver os problemas. Alguém vem pedir ajuda por um problema, ela saem dos 2 com problema. Você sabe que uma das características é observar sinais físicos e sinais mentais. Então, quando você está observando, né, a gente está falando da autoobservação, sinais físicos, às vezes, é até um coração mais acelerado, Uhum. uma irritabilidade, qualquer sinal que você está desequilibrado emocionalmente numa determinada situação, você já percebe: "Opa, aquilo ali é fora do normal, esse não é o meu normal". Mas isso também vai de encontro com o que a gente comentou no primeiro episódio, que as pessoas não se conhecem.